Bom dia, terceiro ano. Na aula de hoje nós vamos trabalhar demografia, né? O estudo da população, muito importante para o Enem e também para o SSA, certo? Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre as taxas demográficas, os primeiros conceitos para estudarmos a demografia, certo? De antemão vou passando para vocês esse primeiro gráfico aqui, que é o seguinte, uma projeção de 1950, quando o mundo aí usufrui de grande parte dos países estão dentro da Revolução Industrial, né? Começa em desenvolvimento, um crescimento urbano e um crescimento populacional, anotem aí, para 2050, né? Onde o número da população vai estar por volta de 9 bilhões de habitantes, mais de 9 bilhões de habitantes. Percebam que existe um crescimento. Correto, corretíssimo, Rafael. Mas não é um crescimento tão expressivo assim. Nós vamos entender mais na frente o porquê não tem esse crescimento expressivo, tudo bem? Ó, tem um outro gráfico aí, marquem esse que eu falei para vocês primeiro, que eu estou em cima, tá bom? Essa projeção. Eu tenho aí de um gráfico de nível de desenvolvimento, percebam aí, vermelho, países pobres, subdesenvolvidos, azul, emergentes, e de verde, os países desenvolvidos, ricos. Percebam que a tendência, né, essa projeção que está aí de 1950 para 2100, é que os países menos desenvolvidos terão um número da população bem maior. Por quê? É uma tendência que tem até hoje, gente. Da seguinte forma, quanto mais rico for o país, menor será o número de nascimentos. Por quê? Porque a mulher vai estar inserida de maneira efetiva e expressiva no mercado de trabalho. Quando eu tenho uma população onde a mulher está inserida, né, de maneira expressiva no mercado de trabalho, a tendência é que o número de nascimentos seja reduzido e a população também seja. Tudo bem? Então isso indica que é um país que tem uma boa economia. Então, quanto menor for a participação da mulher no mercado de trabalho, menor será o desenvolvimento e maior será a população, tá bom? Porque uma mulher que está dentro do mercado de trabalho, a tendência é que ela demore mais para constituir uma família, ou seja, ter filhos, tá bom? Beleza aí? Vamos lá, vamos passar para aqui, ó. Para o próximo slide. Nós temos aí uma questão, vou sair de cima aqui, as taxas demográficas. Eu tenho essas duas taxas aí, natalidade e mortalidade. São taxas que eu vou fazer o seguinte, a natalidade, a cada 1.000 habitantes, quantos nasceram no ano? Mortalidade, a cada 1.000 habitantes, quantos morreram naquele ano? A diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, de mortes, vai ser o meu crescimento vegetativo. Agora preste atenção, crescimento vegetativo só é a diferença entre natalidade e mortalidade das pessoas daquele local. O saldo migratório não é contabilizado no crescimento vegetativo. Preste atenção nessa dica aí, tá bom? Os países ricos, eles vão ter um crescimento vegetativo negativo, porque eles têm um reduzido número de nascimentos e se não está nascendo, a tendência é que venha a morrer mais. Só que quando eu falo de um país rico, preste atenção, terceiro ano, um crescimento vegetativo negativo não quer dizer que é um índice de violência grande, saúde precária, não. Isso quer dizer por conta da economia, né? A mulher está inserida no mercado de trabalho, o país não tem um grande número de nascimentos, de natalidade, no caso, então a tendência é que mais pessoas venham a morrer do que nascer. Agora, se eu estiver falando de um país subdesenvolvido, um crescimento vegetativo negativo, certo? Então aí são condições ruins, porque o nível de desenvolvimento do país é precário. Cuidado nisso aí, certo? Grande número de mortes em países desenvolvidos, a não ser que seja por guerras e epidemias, pandemias, né? Então isso é por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho. Preste atenção nisso aí, tá bom? Ó, eu vou ter aqui outra taxa, a taxa de fecundidade, certo? A taxa de fecundidade, gente, é o período fértil da mulher que a ONU classifica entre 15 e 49 anos. Pode ser para mais, pode ser para bem menos, como é o caso do Brasil. A questão da gravidez precoce, né? Que tem muito no Brasil, mas é só uma estimativa entre 15 e 49 anos, que é o período que a mulher está mais fértil, né? Mais sujeita a ter filhos. Percebam aí que eu começo a projetar para o Brasil 1940, tá bom? A tendência com a evolução da industrialização, com a urbanização, e o Brasil é um país emergente que está almejando chegar ao patamar de país desenvolvido, vai caindo. Ó. Então, hoje a taxa de fecundidade brasileira, certo, está bem menor do que essa projeção de 2010, porque 2010 foi o último censo. Nós vamos ter o outro censo agora, o censo é a cada 10 anos. Agora, em 2020, os recenseadores do IBGE vão passar nas casas
e fazer a pesquisa dos diversos aspectos da população. É dessa forma que nós trabalhamos, com os dados do IBGE, tá bom? Então, aí está 1,9 filhos por mulher, ou seja, ainda tinha a possibilidade gigantesca de ter 2 filhos. A tendência, e o Brasil está caindo para isso, é que o Brasil esteja bem abaixo da mulher só ter 1 filho ou nenhum filho. Por quê? Porque o Brasil está num processo de transição, saindo de emergente para desenvolvido. Então, a tendência é que o Brasil vai reduzir o número de nascimentos e vai ficar com um número bem maior de adultos e de idosos. Tá bom? Beleza aí, gente? Fica fácil, né, de entender. Vocês são muito inteligentes, certo? Outra coisa muito importante que nós estudamos dentro da demografia é a taxa de mortalidade infantil. Não confundam com a taxa de mortalidade normal, tá bom? A infantil ela é muito importante, principalmente no que se fala sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ela classifica um país justamente por conta disso. Por quê, Rafael? Primeiro, o que é taxa de mortalidade infantil? Certo? Crianças que venham a falecer, certo? Que cheguem ao óbito antes de completar 1 ano de idade. Tá bom? Então, a criança que não chegou a completar 1 ano de idade e por algum motivo veio a falecer, então tem que saber o porquê desse falecimento. Se eu tiver um grande número de crianças no meu país que não completam 1 ano de idade, alguma coisa está errada. E o que pode ser? Vê bem, gente. Olha aí de lado. Primeiro, falta de assistência no pré-natal, certo? Isso é indiscutível, né? Isso aí vai estar associado também à questão da educação. Porque se o país tiver uma boa educação, as mães vão procurar mais informações, certo? E vão evitar essa situação. Desnutrição da gestante, olha, desnutrição da criança quando nasce, precariedade do saneamento básico, é um caso do Brasil terrível aqui no Brasil, dessa questão, certo? O esgoto a céu aberto, tratamento de água precário, então isso principalmente nas comunidades de favelização, né? As comunidades das favelas, certo? Tudo bem? As epidemias, no caso agora a gente as pandemias, a água contaminada, né? Deficiência de políticas públicas, né? Não imaginem que dar dinheiro às pessoas quer dizer que vai fazer as pessoas viverem mais, não. Existem outros tipos de políticas públicas, outros tipos de assistência que podem diminuir esse número da mortalidade infantil, tá bom? A falta de acompanhamento médico, pediátrico, e a pouca instrução, né? A questão da educação. Se a gestante não tiver uma instrução para o período antes e depois, então isso pode acarretar num grande índice de mortalidade infantil. Em um país que tem um alto índice de mortalidade infantil, que a maioria desses países estão no continente africano, então eles são classificados justamente como subdesenvolvidos. Tudo bem? Ó, eu vou ter aqui também, gente, a expectativa de vida, ou esperança de vida ao nascer. É o número de anos que o indivíduo de uma sociedade ele vai ter assim que nascer. Isso vai depender também muito do desenvolvimento do país. Países ricos, eu vou ter uma expectativa de vida bem maior. Países pobres, vou ter bem menor. No caso do Brasil, uma taxa de transição brasileira, que é o seguinte. Em 2019, o Brasil tinha uma expectativa de vida numa média de 76 anos. Cara, baixíssima, já que os países desenvolvidos têm uma média de 84 anos. Então o Brasil precisa melhorar muito. Outro fator, a mulher vive mais do que o homem, certo? Principalmente no que se fala no Brasil. Mas de maneira geral também, a mulher vai viver mais do que o homem. Por quê, gente? Porque a mulher ainda, principalmente no Brasil, não está totalmente inserida no mercado de trabalho, certo? Então os homens, que em sua maioria estão inseridos no mercado de trabalho, eles estão sujeitos à questão de violência, à questão de doenças, certo? Por todos esses fatores. E também a mulher tem um histórico, principalmente no Brasil, de ter um grau de escolaridade e de escolarização, certo? Anos de estudo e instrução maior que o do homem. Bom? Então elas procuram mais a questão da prevenção médica. Então elas vivem mais também por conta desse outro fator. Eu tenho 2 fatores para vocês aí. Tudo bem? A tendência é que agora em 2020 esse número da média brasileira suba, só que continue ainda com a mulher vivendo mais do que o homem. Nós temos uma projeção para em 2060 30% da população do país ser idosa, ou seja, nós vamos alcançar aí o patamar de país desenvolvido, tá bom? E um reduzido número de nascimentos.
Tudo bem, gente? Então tem que prestar atenção nessas informações que eu dei para vocês. Faça anotações, dá pausa, volta o vídeo ou qualquer dúvida, fala aqui comigo no WhatsApp e fique em casa.